Olá malta, bem-vindos ao podcast Luta de Artista. O convidado de hoje é alguém muito especial, tanto para mim como para muita gente, no meio artístico e não só. Ele é ator, é diretor de atores e é professor. Já foi meu professor também. Sem mais demoras, o mestre Ávila Costa. Como é que estamos, mestres? Tudo bem? Mestre. Às vezes nem de mim sou. Não, mestre. Mas é o nosso mestre. Okay. e é de muita gente. Tive referências e procuro. É isso, e está sempre na luta. Não necessariamente imitar, mas recriar coisas que nos impressionaram. E pegar deixar marcas. E criar a sua depois. Né? Buscar um caminho. Tanto o conhecimento como a sua paixão e a personalidade depois, eu acho que sem querer ser mestre de alguém é o que faz com que seja o nosso mestre. No fundo, é a paixão, o conhecimento e a personalidade. Gostar, ter vontade de. E carisma também. Também tem um carisma associado que uma ginga que a malta fica contagia-se. É uma luta consigo próprio para superar inibições e para superar coisas. É coragem. A buscar a coragem. A afugentar o medo. Os medos que temos de início. E é preciso ter coragem para isso, porque é assim, porque as câmaras e os atores com quem contracenamos e as histórias que contamos com os outros são coisas importantes para nós e para eles. É sobre a verdade, idealmente é sobre a verdade. Para criar o máximo de verdade, de veracidade e isso ser comunicado para os outros. Completamente. Mestre, eu gostava de começar, isto é uma rubrica que estamos a tentar fazer, que é começar com a mesma pergunta para todos, porque eu acho que tem significados diferentes para cada artista que cá vem. E a pergunta é, tendo em conta, ou seja, o seu percurso do início até este momento presente, com todos os altos e baixos que ele teve, com todas as lutas, com todas as dificuldades, a pergunta filosófica de valeu a pena? Valeu a pena e eu quero que valha até ter um resíduozinho de lucidez. Se vier a demência ou vier o lado pior, vai ser difícil adaptar, mas tem que... Claro. É o principal medo até, não? Se calhar... É porque essa coisa de que falaste é uma coisa importante, que é a superação dos nossos medos. Nós trabalhamos primeiro sobre nós próprios para nos prepararmos para trabalhar com os outros. Cada um é o trabalho dos atores e das atrizes sobre si próprios. E das pessoas também, no fundo. Pôr-se disponíveis, pôr-se disponíveis para uma coisa que é uma grande exposição e que se vê em cena. A respiração, a dicção, as intenções. Depois isto pode ser aplicado para o cinema ou para a televisão. São linguagens diferentes. É só uma questão de saber conter, esconder, não exagerar ou exagerar menos. Claro. Isso é o ego também, controlar o ego. Queres parecer bem, então sentes necessidade de fazer. Não há milagres nisto. Tem que se gostar e treinar esse gostar. Mesmo quando nos iludimos, agora aconteceu mal, amanhã vamos melhorar. E há de acontecer. O mestre disse-me uma vez uma coisa, na flash que fizemos também para a página Impugna, neste caso no Instagram, que uma das coisas era... Amigo, não há outra hipótese. Tu és artista, não há outra hipótese. No fundo, tu não consegues não parar de ser quem tu és, não é? Quem o mestre é para com o teatro. Porquê? Porque as personagens somos as personagens, as personas, as máscaras. Nós também temos-las como pessoas. E quando tu descobres isso... É uma questão de depois de gerir, aprofundar. É o nosso material. Cuidado e aprofundado. E sempre em superação. Para o querer ir mais longe, eu ainda consigo. Ou seja, sempre no desconforto, sempre no abismo. Corta-bamba, mas é assim, faz parte. Alguém está a ver, nós fazemos isso. E na formação já é assim. Alguém vai para dentro de uma roda e é posto em processo de choque. Mas não é nada para matá-lo. É para ele se habituar. Mas é um choque, eu lembro-me de tremer nos primeiros dias. Estávamos a falar. Agora tenho que fazer coisas aqui, tomo aqui uma roda e depois eu tenho que ir para ali. E depois tenho que... Mas é assim, é como diria o... Tratamento de choque. O Nicholson dizia assim, eu fazia tudo bem, mas tinha um problema que era... Olhar para a câmara é uma coisa terrível. Não era o Nicholson, era o Niro. O Robert De Niro. E alguém disse assim, talvez o Strasberg, acho que foi. Sim. A câmara é tua amante. Foi. Quando olhares para ela é a sedução. É que quando olhar para a câmara, ai, estão-me a ver. Não, a câmera é tua amante. E quando tu olhas uma pessoa, é tua amante. Ela está a ajudar a ser quem tu queres ser. Sem te desfocares. Há um olho que tu olha para lá, mas não perdes o foco, não é olhar, não é na realidade, estás a olhar para aqui. É uma máscara, porque tu estás a dizer, tu és o comunicador. E no teatro também com a quarta parede, não? Tu és alguém que procura incentivar o que lá está. O que lá está é passivo ao início. Só é agarrado se tu lhe tocares. Se tu tocares. E, portanto, isso só faz com a pseudo-verdade ou com o realismo. Seja com os outros, a 2, a 3, mímica, pantomima, seja o que for. Sim. Linguagem e comunicação. Tem que ser tocado. Porque se começas a mexer na cadeira e eu não sei quem não estás a tocar.
Estás em ti, estás dentro de ti, e a pensar como é que estás a aparecer e tudo mais. Ou não há intenções, ou respiram mal, ou não há foco suficiente para agarrar a cena. Ou ainda não foi agarrada, pode ser que aconteça a seguir, não há problema nenhum. Claro. É aprender a detectar problemas quando os temos. Claro. Olha o outro, corrigiram. Aquilo também me toca a mim, não sabia. O crescimento é uma profissão que é uma forma de vida. Claro. Só como forma de vida que pode funcionar. Se for só a profissão no sentido mais mecânico do termo, não chega. Desilude-se. Tens que entregar as tripas e há problemas agora que é as questões da tecnologia, as inibições. Uma crise económica terrível, uma pandemia e guerra. Eu acho que é do piorio que pode acontecer. E as pessoas inibem-se e depois compensam-se. A pandemia, sem dúvida que... As pessoas compensam-se em casa a partir dos Facebooks e dos aparelhos. Sim. Mas quando estão na presença umas das outras têm problemas de olhar, de ver, de aguentar, de respirar, de procurar ser o mais natural possível dentro das suas máscaras. Do momento, o que se chama de estar em situação. Nós agora temos neste momento, e o mestre está a partilhar connosco esses ensinamentos, que é só um bocadinho do todo que nós já vemos. Não, eu estou a dizer de coração, é mesmo, é verdade. Repara isto é sempre vai... Não, e vem do coração, vem da verdade, vem da experiência, não São é? coisas que eu testei também já com grandes mestres que trabalhei. Pois. Os Azuldeviques, os Grotowskis, os Peter Brooks, a escola o Royal Shakespeare Company, as escolas russas, porque tive a sorte. Eu fui uma pessoa Foi à procura. Não é? A questão do 25 de Abril fez com que essa gente pudesse vir cá. Pois. Eu não abriu lá fora, abriu as portas. Para ir lá fora. Pois, claro. Havia gente de cá que foi a eles lá fora. Pois. Nós já lá vamos depois a esse tópico do 25 de Abril, que é para nós. Que é o enriquecimento para encontrar o seu caminho. Claro. Quem gosta disso quer ser professor e quer ensinar. Claro. Eles permitiram a pessoas como o mestre terem acesso a ensinamento. Não é? A ensinamento é um certo tipo de ensinamento. Pronto. E vieram cá. A Gulbenkian, o tempo fez com que viessem cá. Fiz. Eu gostava de passar agora, ou seja, para o seu início. Não é? O mestre é dos Açores. É do Pico, não é? Pico. Exatamente, dos Açores do Pico. De uma geração já mais antiga e calculo que as coisas sejam diferentes do que é tanto agora lá, mas sejam diferentes de antigamente para agora. E de que maneira é que o ser dos Açores, é que o seio familiar, as pessoas fizeram quem o mestre é hoje como artista e como pessoa também. Como pessoa, mas como artista, essencialmente. É uma coisa simples, porque o meu pai e a minha mãe conheceram-se no teatro amador. Sim, também eu. Assim. E depois fui arrastado pequenino, gostava daquilo e fazia birra para ir. Exato. A velhota tia-avó dizia que não vai chatear. Ficou logo fascinado. E aquilo ficou. Da música já era natural porque foi o meu bisavô que fundou a Filarmónica. E portanto os filhos e tudo aquilo era... Não iam as mulheres naquela altura ainda. Aquilo foi tudo. Até chegar o meu pai e o meu padrinho, cada um 30 tal anos, 40. E eu até aos 18 anos, para vir para fora, para a faculdade, toquei sempre. Sim. O teatro, houve um hiato na minha altura, porque eu nasci em 52 e depois, quando rebentou a Guerra do Ultramar, morreram pessoas e a freguesia ficou de luto. E o teatro era assim uma coisa, bem, a música não pode ser interrompida, a coletividade, mas o teatro é uma coisa que... Fica sempre um bocado mais... É uma coisa profana, é uma coisa que terá o seu coisa... Parece que faz parte do teatro, vai ser sempre... Já está uma maldição, qualquer coisa aí. Uma conotação com o diabo, diabólico, uma coisa, qualquer género. Morreram, estava de luto, a música podia continuar a fazer. Mas o teatro parece estar sempre condenado a ser ou mais pobrezinho, ou menos apoiado, não é? E depois aquilo, houve a opção, quando vim para fora para as sociologias, houve a opção depois... vou para a música, para o meu saxofone e clarinete, ou vou para o teatro, porque fiquei incentivado com o teatro aqui, quando vi o teatro profissional. Disse, sou um amador, isto era uma coisa fascinante, a cornucópia, a barraca, a comuna, eu não sei o quê. E depois foi a opção, fui para o teatro. Sim. Podia ter ido para a música. E com que idade é que começaste a vir para cá, para Lisboa? Vim com 18 anos. Então, sim, mas foi o teatro que puxou. Foi o teatro que puxou. É a arte mais podia completa, ter ido para não é? a música. Eu comecei a ver teatro e ficar fascinado. E fascinado mais com o que é, ao certo? Ou seja, com o que eles trabalhavam como trabalhavam em si como pessoa, como ser humano, ou com certas metodologias em termos artísticos? Não, era o cuidado, as coisas que apareciam que eu não via nos amadores, que era um entretenimento novo. Era outro nível. Okay. E depois isso fascinou-me. E depois, na altura do 25 de Abril, fiquei ligado ao Teatro da Casa dos Açores. E isso incentivou-me depois a passagem para em 74, 75, ir para... Ou ia para a comuna, fui convidado para ir para a comuna, ou ia para o conservatório porque tinha a possibilidade de bolsa. Eu precisava de me segurar. Sim. Eu vim no sétimo ano antigo com uma base
de 17 que me permitiu uma bolsa da Junta Geral. E depois consegui bolsa de serviços sociais. Vivi que nem um lorde. Sim. Nessa fase aqui. Durante quanto tempo é que isso era, esse apoio? Foram uns 5 anos que tive. Os 4 anos de curso, com tese e defesa de tese, conservatório, 76, 80, e depois 81, assistência ao conservatório com bolsa. Isso Isso foram umas épocas de ouro aí de e apoio ao teatro. Tudo a passar depois de 25 É isso. A minha entrada para o teatro foi em 76, para o conservatório. Esse período anterior... Com que idade? Aí portanto, com 24. Com 24. Olha, foi como eu. É possível. Posso ser um mestre ainda também. Já foi tardio. Foi. Tinha feito as mas já vinha ou seja, com as envolvências desde miúdo, sempre. Já com as ligações. Sempre. E foi natural na família. Pois. Não foi não aquela coisa de classe que é... De lutar contra... Não, ok, foi mesmo... Foi natural. Isso é fixe. Foi uma opção. Isso é muito fixe. E foi uma luta para a sobrevivência, porque depois perdi as bolsas. Claro. E tive que... Isto fui estagiário, na cornucópia, na barraca, na comuna, Teatro Experimental de Cascais. No conservatório fundámos 3 grupos, assim como vocês estão aqui. Sim. 3 grupos, sem subsídios, à bilheteira. Durante quanto tempo é que aguentaram? Sim. Os grupos foram de curta duração. Pois, foram coisas pontuais. Difícil gerir pessoas e uns aos outros. Porque eu tive... 76, 77, 78, 79, nestas companhias, barraca, comuna, teatro, não sei para a ordem. Saí à tarde do conservatório, vai às 4, 5 da tarde, para ir ensaiar. Tive sorte, foi bem, fui fazer castings e fiquei. Sim, a cornucópia por causa da Old Vic, a outra por causa da Royal Shakespeare, e depois os conhecimentos do trabalho que ia fazendo foram-me convidando para ser assistente, mesmo quando fui estudante. Fui assistente. Os tais grandes mestres. E era pago como estagiário. Então, 7,500. Era uma fortuna. Com mais a bolsa, vinha que nem um lorde. Sim. Fui ver os jazz em Cascais em 70, 71, a primeira vez. E veio a paixão pelo teatro. Renovada. Sim. Tinha sido suspensa nos Açores. Entre 61, a Guerra do Ultramar, e 69, a morte de Salazar, o teatro ali naquele sítio, no cu do mundo, que eu chamo o meu sítio. Que aquilo havia 3 grupos de teatro. Sim. Um pelo professor, outro pelo padre e outro pelo guarda fiscal. Competiam entre si. Nos Açores? Nos Açores, num sítio, numa aldeia, na minha aldeia, Santa Cruz das Ribeiras do Pico. As pessoas têm que fazer as coisas para... Claro. Não havia luz. Quando eu nascia que veio a luz. Bem. De coisa do motor e por aí fora. Portanto, é uma dificuldade para fazerem, para si próprios. Fazia e mostro a vocês e depois outros fazem e mostram. E trocavam figurinos e adereços com rivalidades também entre eles. Já que o mestre falou agora um bocadinho da parte do ultramar, eu queria, só para me situar também, ou seja, a primeira interação com o teatro começou com os seus pais, aí a ver, ficou fascinado, não é? A juventude, e depois aos 18 anos veio para Lisboa. O ultramar foi quando, nesta altura? Foi em 70 entre novembro de 74 e julho de 75. Com os 20 e poucos? Sim. Portanto, eu entrei em 76 com 24, 22 para o 23. Isso mudou muito quem o mestre é como artista? Essa experiência que... Houve a suspensão de ir lá a Moçambique e depois integrei-me no grupo de teatro da Casa dos Açores. Sim. E fizemos uma grande renovação veio aí. Sim. Havia uma coisa que eu acho que já vos disse na outra entrevista, não tenho a certeza. Sim. Chamava FAPIR. A FAPIR era uma coisa chamada assim. Esta FAPIR. Frente dos Artistas Populares e Intelectuais Revolucionários. Opa. Isto por 25 de Abril. Com os grupos profissionais, Barraca, Comuna, Teatro Experimental de Cascais, todos ligados, estruturas amadoras, misturadas de música, teatro, canto, dança e campanhas de alfabetização. 2 anos. Era aquelas pelo país inteiro, não é? Entre 74 e 76. E depois eu fui cortado, que foi para o ultramar. E depois retomei, quando vim, em 76. Passado o 25 de novembro, isso começou. Veio a Contra-Revolução. Claro. E pronto. O que é que significa o 25 de Abril para si, em comparação com o 25 de Novembro? O 25 de Abril é o que é genuíno, é a mudança de regime. É a revolta. As Forças Armadas, em rebelião interna também, criam um golpe de Estado que cria condições para derrubar um governo fascista e cria condições para eleições livres e o princípio de democracia. Sim. Como eleição. Sim. Depois, as variantes dos militares entre si, que fizeram o 25 de Abril juntos, e a de extrema-esquerda e extrema-direita. E começou a haver coisas internas nas Forças Armadas. E acho que é daí que vem o 25 de Novembro, onde já há uma parte da chamada reação. Eu vi a fundação do PSD em 6 de maio, o dia do meu filho, e depois o ano que nasceu, e depois em julho. Sim. Os partidos apareceram logo
em 74. Sim. Mas aí muito moderados, até com medo das questões do PS e o Álvaro Cunhal veio para cá, vieram os gajos de fora, os exilados do regime, e começou a haver contradições internas. As Forças Armadas dividiram-se. Partidarizaram-se. Isso complicou. Agora, há uma coisa que é a chamada apoiada pelo PC e pelo PS, a 5ª Divisão, que vocês agora, se tivessem nascido naquela altura, tinham mesas de luz e mesas de som. Como é que isso acontecia? Pois. Eles foram às caves dos teatros que tinham milhares de projetores e mandaram arranjar tudo e distribuir pela dança, pela música para o teatro. Mesas de luz, mesas de som e projetores. Depois 25 de Abril ou já não? 12, 15. Não, a seguir ao 25 de Abril logo. Uma coisa que se chamou a 5ª Divisão é o lado cultural do PC com elementos do PS e elementos à extrema-esquerda. E era distribuído conforme as programações. E eles vinham arranjando sempre. Havia um apoio à cultura como nunca houve. Total. Total. Apresentas um projeto e arranjas um espaço logo da Câmara para ires para lá, vão a porta, dão-te uma chave, arranjam-te a casa de banho, põe-te a luz. O básico para tu tens um espaço para ti e para os teus colegas. Isto podia acontecer hoje, que há milhões de espaços. Por favor. Mas é assim. Estão a construir hotéis e não sei o quê. Não, pronto, sim. Lixando tudo e dificultou a vida das gerações novas, que a gente morre e deixa sementes atrás e eles levam isso mais longe. Porque é assim. Porque é assim. Sim. E que estão em condições terríveis para se ingrarem. Sim. Coisas que nós aproveitámos para o 25 de Abril e que nos foi cedido. Era só pedir. Sim. Quero para tal dia, para tal hora, ou não sei o quê, buscar-te acolá, e aqueles já acabaram, montaram, levas a seguir. Mas tinham sempre arranjando projetores e mesas de luz. Eu já agora, mestre, só para... Grandes estruturas. Grandes estruturas. Notável isso. Sim. Não, em termos de apoio aos artistas, eu acho que deve ter sido, imagino eu, não é? A altura em que realmente... Apareceram os grupos enriqueceram, os grupos que se profissionalizaram a partir de 25 de Abril. Tinham dificuldades antes, no regime. Arranjavam coisas porque havia uma questão, o Sintra e o Silvamela, nojentes da classe média alta, tinham conhecimentos aí e eram vedetas dentro do seu campo. Cada um deles acabou com 19, foram convidados para ir para a faculdade, rejeitaram isso para fazer teatro. Em 71, conseguiam fazer isso, em 71, 72. A companhia pensou em 73, eu vi-os nascer. A barraca e o Pó 25, é para aí fora. Mantiveram-se, menos, as únicas duas companhias que estão vivas ainda, que não vi, foi o Grupo 4, que foi em 68, 69. O Grupo 4 é o Grupo 4 de início, que é o teatro do João Lourenço. Teatro aberto. E o Avilés, que morreu agora, e com quem trabalhei também, e que 64, 65. Já estavam formadas. São gente que são, de certa maneira, dissidentes do teatro que se fazia. O João Mota trabalhou no Teatro Nacional. O João Lourenço trabalhou no Teatro Nacional. Uma série deles. Romperam para fazer estruturas novas. Porque havia lá uma ideologia de esquerda e romperam com isso. Ok. Eu queria só para... Pronto, e depois saímos do assunto do Ultramaré, só porque há uma história que me contaram, uma pessoa que nós conhecemos, queria ver se o mestre queria contar ou não. A história que o barco partiu, não foi? Podemos falar sobre isso? É uma história... Eu estive lá até o dia 23 ou 24 ou 25 e há um dia de partir. Foi o dia da independência. Isto era para ser celebrado festa, em terra. Exato, E a bordo. Eu era da Polícia Militar e combinei com os meus. Eu vou fazer uma dormida com a minha amante lá e depois hei de entrar clandestino. Fico só com uma pistola. Chego depois. E faço um sinal, uma coisa qualquer. Pensava eu que era assim. Mas houve contra-ordens, mandaram ir para fora o barco. Quando eu me acordei com a minha amante... O barco não está encostado, o barco está lá fora. Não pode ser, porque dir-me-iam algo desse género. Não, o barco foi para fora. Está lá. Não sei se queria morrer, se queria desistir, se queria já não queria apresentar-me, se queria ir para Angola. Podia ser considerado depois como quase deserção. Pois, é isso. Sim. E então é assim, bem, tenho que ir. Vou lá saber o queijo. Sim. Então arranjei-me rápido, peguei não tinha nada para pegar. Ok, vou para o barco. Quem é que apanho? O Samora Machel e o Mondlane, o outro, o Eduardo Mondlane e o Samora Machel. Bem, tinham acabado de celebrar
em terra, uma coisa simbólica. O seu barco já tinha ido, mas estava O barco foi para fora e eles iam para fora na lancha. Sim. E eu disse, rapidamente, eu fiquei assim, o barco foi para fora, riram-se a bandeiras pregadas e disse, salta dentro. Sim. E eu saltei e eu já começava, antes de chegar a 100 metros ao barco, ali um bocado fora, começaram, Alferes Costa, Alferes Costa, Alferes Costa. Eu entrei, estavam 2 gajos ao cabo de cima da escada, prenderam-me. Pois. E fui levado para o quarto e vim preso. 16 dias de viagem. Não estava amarrado. Não, mas só 16 dias. 16 dias de viagem. Yeah. E eu a pensar, o que é que me vai acontecer agora no fim? Mas eles fizeram um bocado o teatrinho de aguentar a dizer. O senhor não, agora... Aguentaram. Pois. Não. O barco. Se a lancha tivesse ido, se eu me atrasasse e a lancha tivesse ido, era mesmo a bordo, o barco tinha-se embora, não espero por mim. A questão é, eu acuso-me em Moçambique, eu vou para Luanda de avião e apanho. E era muito. Porque eu tinha sido convidado por Samora Machel e por Mondelano para trabalhar. Eles queriam que eu fosse fazer 5 anos para lá, com eles. Estar no trabalho entre nós e a Fralimo, entre eles. E depois eu disse: não, nem pensar, estão a acontecer coisas, eu quero voltar para lá. Claro. 3, não. 2, tinha ficado acordado de eu voltar a Moçambique. Bem. Era uma questão depois de gerir isso. Sim. Mas estava condenado a coisa. Isto nos oficiais. Sim. O mestre depois fez a viagem toda para cá, não é? A pensar, não vai-me acontecer. A agonia. Achava que ia ser preso, no fundo. Eu ia falando com o Capitão Valente e na altura, quando cheguei cá, não aconteceu nada. Pois. Mas iam-me 2 soldados bater à porta, Alferes, vamos jantar, vamos almoçar, vamos ao pequeno almoço. Iam, não sei o quê. E vinha para o quarto e estava no Mas eles estavam, ou seja, os soldados que o acompanharam na viagem, eles estavam a agir já sabendo que o mestre não ia ser preso, mas a dar-lhe... Não sabiam. Não sabiam também. Okay. O comandante é que ninguém sabia. Pois. Pois o comandante sabia. Não me disse nada, nunca me disse nada. Para fazer sofrer. Olha, tiveste sorte em vir. Podia ter sido pior se não apanhasses. Claro. Cada dia que passa, podia apanhar entre 8 a 10 anos de prisão por deserção. Enquanto um soldado são 2, 3 dias de coisas que acontecem, não vai à parada, não sei o quê. Aquilo há castigos para tudo. Claro. Bem. Cheguei cá, vinha com aquelas coisas e perguntava ao Capitão Valente, isto agora vamos ver. Mas já estava tudo combinado para me safar. Pronto. Já era... Sim. Não, a Frelimo utilizou, falou e acho que se entenderam assim. Para não, mas massacraram uma viagem toda, 16 dias. Isso é que foi, a questão foi essa. Sim. E pronto. Depois o mestre volta, não é? Continua o percurso, a lutar. Já não pôde voltar para Moçambique por esse contrato. Porquê? Porque Angola não reconheceu. Como é que foi? Portugal não reconheceu. Angola não reconheceu. Ok. A independência. Como é que se diz isto? Colonização? Não, aquilo. Há um reconhecimento que o país mãe, a matriz, sim, que é o reconhecimento da independência do outro. Portugal não reconheceu e cortaram as relações. Na fase que eu ia para lá. E apareceu a minha amante depois cá. Veio ver-me, apareceu. Olé! Mas é assim. E depois segue a história de Ávila Costa em frente? Não, já estava decidido. Sim. Fui aos Açores e passei as passas do Algarve no sentido de ser alcunhado comunista, tive que andar armado. Depois vim-me embora corrido com 150 dos Açores por ir para fora. E então encaixei-me novamente naquilo que era. Aqui fora que é o teatro. Já estava decidido aí. Em termos do percurso do que foi a seguir a esses tempos, não é? De que foi esses tempos mais... Pronto, em termos do que é criação artística, toda a história que o mestre passou, seja do ultramar, seja dos tempos dos Açores, seja dos altos e baixos que por si só é ser artista, eu acho que deve ser um conteúdo, não é fácil de todo, mas é rico ao mesmo tempo, deve dar imenso material para tanta experiência, para gerir as pessoas, para criar os objetos, tendo isso em conta. Ou seja, no seu percurso artístico, em termos de trabalho, seja eles teatro, seja eles séries que vimos da RTP, seja Charles Negros, seja o que for, quais é que foram assim, os projetos que destacou mais, que lhe fizeram mais sentido, que não sei. Eu gostei muito de trabalhar nos Charles Negros porque foi uma coisa que parte de uma casualidade. O fato de ir para fora no barco e encontrar o Zeca Medeiros a tocar piano a bordo. Uma viagem que durava 4 dias e que a gente pegava na Madeira e preparava na Madeira a mudança de fuso e fazia festa. Foi que o Zeca foi para a Casa dos Açores, na mesma altura, e formámos um conjunto para não pagar os 800 euros, os 800 escudos que era na altura, de
Não querendo interromper, mas... O Zeca convidou-me para isto. Isto é a história disso. O Zeca convidou-me porque nós fizemos um conjunto, já morreram todos, só estou eu e o Zeca vivo. Os outros já morreram. Para não pagar. Mestre Ávila Costa. Que fez com que não pagássemos a renda, que aquilo era a 800 euros com um pequeno almoço só. E então demos isso o nosso contributo em música. Era todas as sextas-feiras e sábados e domingos. Bem. Ensaiámos. Era um trabalho extra, tinha-se fazer. Sim. Bem. E foi assim que eu conheci o Zeca. E o Zeca depois andava a gravar coisas de futebol, cansou-se e disse: vou fazer aí um exame, uma tese, uma coisa para a televisão. Foi fazendo para depois ser realizador. Sim. E depois foi para os Açores. Entretanto, ele convidou-me para fazer essa tese, com a mulher e mais um amigo nosso. Sim. A tese, um conto do Ray Bradbury. Ok. E disse: eu vou para os Açores, mas eu vou-te convidar para fazer o protagonista e quero fazer o Charles Negro. Que é isso? É uma coisa que querem fazer nos Açores, uma espécie de telenovela. Telenovela não quero. Sim. Não, mas a minha ideia é passar aquilo para episódios. E deu uma coisa que era de 120 episódios, foi reduzido a 5 episódios. A 5, sério? A 5 episódios, de 1 hora, de 40 minutos. Mas é que mesmo a proposta, em termos do conceito artístico e não sei o quê, até parece vanguardista, porque é assim meio assim uma coisa maluca diferente, não é? Imagino eu para a altura. Foram buscar aquele argumento para fazer uma telenovela. Okay. E a maior parte dos atores e atrizes estavam escolhidos. Okay. Só o protagonista não estava. Quem era outro. E o Zeca convidou-me. Sim, e disse: vai ser difícil aceitarem-te lá. O mestre adaptava muito a diferença da sua atuação em teatro para televisão, neste caso? Ou seja, mudava muito? Ficava mais pequeno em televisão no que toca... Tinha que ficar mais escondido, tinha que ficar mais misterioso, mais enigmático, contido. Sim. É giro, porque eu vejo isto, quem foi seu aluno vê aqui, mesmo nestas coisas, eu gostei muito de o ver. A Beatriz disse logo: uau, o mestre... Tem que ser, ganhou o prémio. Ganhou o prémio. Por causa dessa coisa. Caiu-me tudo aos pés. Era os escolhos para fazer tudo. Pois. Eu não podia Sempre foi muito seletivo. Eu não podia dizer que não prestava o argumento. Pois, e que a pessoa que me convidava não podia dizer. Eu via aquilo, mas não queria dizer assim. Tenho um projeto agora, não sou a pessoa indicada para fazer. Estava na Inímpetos, no IFICT, no curso de Funcional Europeu, e recebia, que aquilo começou em 86. E eu filmei em 85, foi em 86, coincidiu com a minha ida aos cursos de Funcional Europeu, 86 e 94. Sim. Todas as semanas tinha coisas para fazer, marketing e publicidade. Mas vai buscar. O mestre sempre... A Natama convidava que era professor lá dentro e disse: a ver, Costa, outra coisa para ti. Sim. Diz que eu não posso, estou muito cheio. O mestre sempre teve essa coragem, ou seja, porque nós, pelo menos eu falo pela minha experiência e por colegas também, ou seja, é preciso ter coragem para se fazer só aquilo que se acredita mesmo que se quer fazer. É nisso que eu sou feliz, sofro depois com um cão. Não, mas é... É assim, eu não quero fazer essa merda, eu não quero dar coisa ao sistema, não tem nada com atenção. Eu digo aos quem meus faz, tranquilo. Vocês, se precisarem de fazer isso, façam. Não ponham amarrados a essa merda. Isso é uma transição para fazer as coisas que querem fazer. Foi assim, e consegui. Mas onde é que veio essa coragem toda de sempre ser leal a si próprio nesse sentido? É de ser filho de baleeiros, das baleias e do pico. E não é que é diferente, é difícil. E vim com a coragem toda para manter-me sozinho. É a minha maneira. Pedi que desconto um primo meu, meti-me num barco e vim embora para fora dos Açores. Sim. O meu pai, a minha mãe fez uma coisa para... tens o 7º ano daqui... Tu agora queres ir para a Câmara, queres ir para o Registro Civil, queres ir para os não sei o quê. Tu bancos e vem tudo ter a ti, queres ir para fora. Tem que ir para fora. Porquê é que tinha de ir para fora? Porque os meus amigos do liceu estávamos numa etapa que não percebíamos nada do que se passava cá fora. Mas sabíamos que estávamos a ser enganados em termos das aulas de filosofia por qualquer coisa que não coincidia. Sim. Que nos mentiam sistematicamente. Só que não chegava informação. Foi a descoberta, foi isso. Tentar. Falei com o pai, disse: não é nenhum drama, vais, se houver alguma coisa, vens para trás. E a gente está aqui e recebe. Apoiaram os pais, então? E vim para fora. Paguei os 15 contos ao meu primo. Com o dinheiro que foi acumulando das bolsas e isso tudo, paguei logo para ficar autónomo e para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. E morrendo hoje ou amanhã, acho que fui feliz nesse sentido porque fiz só o que quis. Fez aquilo que acreditava, não é? Com todos os erros que possam vir daí. Acreditava, investindo tudo em cada espaço onde está, até ao limite. Eu saí sempre com anticorpos. Nós sentimos isso, tanto como professor connosco, era eu literalmente saí isso. Dos grupos com anticorpos no grupo, já para a cronocópia. Tenho vergonha de ter estado nesta companhia. Dizia-me o Sintra, Ávila, Costa, tem juízo. O que isto podia ter atingido aqui? E o que é que nós fizemos? Pois. Eu tenho litros para fazer as coisas. Sim. Fiquei pendurado aqui e vi como tu tratavas de ensinar gente quando disseste a atores:
Eu partia-te a cara se tu me pudesses dizer aquilo. Olha lá, hoje estou arrependido de ter contratado. Tu devias-me pagar esse dinheiro. Como é que é? Estás a pensar em gajas e em futebol e em merdas e não sabes o papel nesta altura do campeonato. Pois. Quero profissionais que a vida deles era aquela. Sim. E eu criei anticorpo com o teatro profissional. A mesma coisa que andei a pancada andei empurrado com o Sintra. Foi mesmo quase à chapada que não me queria pagar. 9 meses que estive com ele. Sim. Fiz 150 representações na linha de Cascais. E o gajo queria-me engonhar, mas pagou, porque eu ia pegá-lo, eu ia tirá-lo de São Luís, estava ele a fazer uma coisa de São Luís, eu abri a porta e ia tirá-lo para a janela. Já. Disse, olha, acabou aqui. Assina o cheque já. Não sai daqui. Sim. Ô Ávila! Peguei nele o rajeira. Não, eu cheguei a ir a estes limites. E a mesma coisa com o João Soares. Este João Soares. Isso é toda a paixão pelo teatro, por fazer Soares, bem. Ficou-me a dever quando fizemos aqui o Foral de Lisboa. Que eu fui convidado para fazer o Foral. Sim. A um sítio de qualquer do Alentejo e vim para cima. Eles apresentaram um projeto para fazer o Foral e pediram para dirigir o Foral. E era uma coisa que me deu gosto fazer teatro da comunidade com um grupo lá de baixo que fizemos. Não me lembro do sítio. Não é Montemora, mas é perto de Montemora lá para baixo. 9 meses para me pagar. Foi na altura do incêndio, da Câmara do Incêndio, não sei o quê. E eu fui lá, todos os dias ligava, mas eu tenho um contrato aqui. Não sei o quê, não sabemos. Isso que se calhar agora... É que hoje em dia é a mesma coisa também, ainda, na malta, para receber um pagamento... Não, fui para dentro, empurrei o polícia, entrei no gabinete, estava ele com 9 secretárias e disse, João Soares, assinai. Porque eu vou à violência. Não há telefones. Elas foram para a casa de banho. Esconder-se. As secretárias foram todas para a casa de banho. Gritavam, assina-me que esta merda aqui. E eu peguei, não é que assinou. Assinou. Era meu. Pois. Era o meu dinheiro, porra. 9 meses estive à espera. Transformaram de mim um psicopata. Pois. Mas eu tinha a noção que tinha que tirar aquele dinheiro. Estes são os 2 casos de gente que me ficou a dever meses de trabalho. Sim. Eu tinha um contrato. Nunca mais e o hábito deles era não pagar. Fizeram isso com os meus colegas de conservatório. E eles não pagaram. Eu fui com o riso para lá. E a Amélia Videira, e não pagaram. Pois. E ele vinha fazer isso comigo, não podia fazer, não tinha o direito. Porque matava. Eu tinha o direito, na minha cabeça, eu ia ser violento. E foi isso que fui. Sim. Pois. Mas consegui. Há um sistema com o qual... Tens a razão por teu lado. Por a razão, quando tiveres a razão por teu lado, e tiveres consciência, pensa bem. Volta a pensar. Pá, tenho isto. Podes enfrentar o mundo inteiro sozinho. Sim. Sozinho. Porque há uma consciência mais tranquila, não é? Que é... Tens a razão do teu lado. Estou a dizer, não é? Querem te enganar. Tu tinhas provas de contratos aí. Pois. Tinhas provas. Mas não sei o quê. Está aqui. Eu vou fazer uma loucura. Vocês preparem-se que eu vou fazer. Eu avisei. Eu vou entrar aí e vão ter que me pagar. Sim. Há um joguinho, pronto, que o sistema exige a ter, não é? Que o mestre nunca teve disposto a fazer. Não. E normalmente eu fui bandalhado porque uma parte dos dinheiros das companhias e daquilo que estava combinado não me entraram, eles não pagaram. Sim. Mas para mim era a palavra dada e depois quando já foi tarde. Mas pronto. Sim. Agora, as coisas que eu detetei sobre a altura, isso foi-me pacto. Sim. A compensação veio daí. Claro. Hoje em dia faria diferente alguma coisa, ou seja, com mais calma? Ou... Não. Fazia igual agora. É igual agora. Sim. Em relação àquilo que vinha a dizer, já não tenho paciência para crio uma distância. Sim. Deixo queimar-se. Sim. Esta depois para também se calhar tiramos. Que é por causa de coisas ficar. aí, percebes? Aviso, olha lá. Sim. Não deixes vir para o fim. Encena antes. Sim. Resolve aquela cena. Sim, há certas coisas que... E assim, pá. E depois, ok? Depois, o Ávila... Eu avisei-te. O seu rigor e a necessidade de superação, não é? Hoje em dia, tanto às vezes por necessidade de pagar as contas... Eu sou estressado a trabalhar. Eu sei que sou estressado a trabalhar. Para mim, o primeiro ensaio é tão importante como a estreia. O primeiro encontro é uma agilidade. Às vezes pode parecer demais. E assim, as pessoas não estão habituadas a fazer isto neste país. Vão engonhando e passando para a frente. Eu não tenho nada, talvez, do meu sangue francês, do meu bisavô, Stanislas Laborde, da Revolução, um gajo que foi para os Açores aí. E fez os muros lá, engenheiro. Fugiu ao esquema, veio para cá e depois exilou-se para os Açores. Faz parte do espírito lutador, está lá desde sempre. Não sei se é daí. Sim. A gente brincava porque uma amiga, prima nossa da minha mãe, quando ia atrás, Ema, a minha mãe era Ema, temos sangue azul, sangue azul, vai com essa merda, branco. Mas era assim. Mestre, qual é que assim, a grande diferença para si entre, ou seja, dirigir atores e ser ator?
seja, deve ser uma dinâmica bem diferente, não é? Tanto não poder... Sim, quer dizer, pode-se mostrar como é que se faz na mesma, mas pronto, mas não é o mestre a mostrar como é que se faz em termos de interpretação, é direcionar alguém, não é? Quais é que são assim as grandes diferenças? E aproveitando ainda este tópico, a grande diferença entre dirigir atores hoje em dia e antigamente, seja ele qual for antigamente, digamos assim. Porque as pessoas são diferentes hoje em dia, são não diferentes, é verdade. Isso é assim, eu tenho que fazer um trabalho de base em termos dramaturgos que é importantíssimo. Pois. E que não é feito hoje. Que é técnico, que é muito opinião, é muito treta. Epá, para mim é isto. Eu para mim é... isto. Ok, isso está lá. Foquem-se no texto. E depois façam uma investigação ao lado, onde é que é uma peça do homem ou resíduos de coisas, as fontes onde o outro foi buscar, para entenderem. A primeira coisa que se põe é assim: o que é que se passa aqui? Deixa-me lá ver se eu consigo transmitir. Eu não consigo transmitir o que se passa ali. E para que isso aconteça, o que é mais importante? Descobrir as rupturas. Nunca ir atrás das linhas de continuidade. Ou seja, onde é que o assunto vos parece que ia numa certa direção e de repente mudou no sentido de ele esconder. O contraste. Dá um salto, podia ter continuado e há uma pausa, ou tu cheiras uma pausa, que ele entupiu, ou saltou, ou faz o silêncio, e depois de repente o outro muda, percebe-se qualquer coisa, ou ele próprio muda. Uhum. A dramaturgia é construída sobre isso. Okay. Aquilo que se chama fábula, que é uma história, mas é uma história com história dentro. Sim. E com histórias com camadas de história. Sim. Que é preciso descobrir o que está escondido. Uhum. Insinuar porquês, para depois poder... O que é que se passa aqui? Esse é o primeiro trabalho de casa a fazer, então, pela parte é à procura do autor. Sim. À procura do autor. Okay. Entender o que ele está nas rupturas, não na continuidade. Okay. E depois vai aquilo acrescenta, e depois alguém dá um fim. Não. Pode não ser um fim. E em termos de interpretação, o mestre acha que, por exemplo, Stanislavski, não é? Que é assim uma grande referência para si. Fonte, mas pode não ir aí. Okay. Eu não, como vocês viram, ouvem e viram e sabem. Eu não gosto de falar em emoções. Okay. Eu gosto de falar em intenções. Intenções, pois é. A intenção... Cada respiração tem uma diferente, não é? A intenção envolve uma estratégia. Okay. Que vai do pensamento, tu pensares, uma estratégia, tática, estratégia, para que depois, com uma respiração dentro, e a ideia de contraste, ou a ideia de dialética, que é a coisa mais importante do teatro na vida, assumir a possibilidade dos contrários. Ou seja, as coisas têm todas relação entre si. Temos que procurar, e às vezes as relações não são as relações de continuidade, são relações de ruptura. E quando tu anotares e não perceberes porquê, que de repente a pessoa, como eu dizia há bocado na continuação dele, porque é que ela saltou, porque é que escondeu e porque é que alguém entupiu e fez uma variante. Uhum. Há aqui coisas escondidas. Eu tenho que tomar nota disto, sobre as rupturas. É sobre as rupturas que se constrói. Okay. A história, a parte de continuidade a gente entende. Sim. Era uma vez uma coisa que foi assim. Okay. Alguém acrescentou isto. E depois ainda continuou e finalmente acabou. É sempre por base das intenções e depois essas intenções é que podem levar às emoções que aparecem. Não é ao contrário. Ok. É uma estratégia. Sim. Aliás, já agora aproveitando, o mestre, na última vez que falámos, falou-me da equação. Há uma equação quase, que é de uma fórmula. É uma fórmula, como química e... Diga lá a fórmula que nós vamos agarrar nisto para... Interpretação ou atuação. Igual. É igual. A gente fala em atuação quando estamos numa fase de ensaios. Okay. Mas aquilo é para chegar à interpretação. Okay. A mesma coisa é dizer representação. Okay. Tornar presente. Representação. Tornar presente na imaginação uma coisa que se passou antes. Okay. Mas que vai ser como se passasse agora. No aqui e no agora. Fórmula. Representação ou interpretação ou atuação. Igual. Igual a uma ideia. Ideia abstrata. Que eu vou tornar... mas que não pode ser comunicada como uma ideia abstrata, igual a uma que implica uma vontade de comunicação e depois uma contra-vontade. Entre esta vontade e a contra-vontade, os obstáculos que aparecem à concretização dessa vontade, gera tensão. Quero, mas não posso. Posso, mas não devo. É. Tá.
É tal coisa que Mas nós não estamos só a pensar numa coisa, temos muitas coisas. Não, e é assim, não é uma coisa agora e outra depois. É as duas em simultâneo. É isto e aquilo ao mesmo tempo. Daí depois aquela contenção que se vê, seja aqui no Quando Mestres vocês da Série. fazem comédia, entendem isto. Sim. Eu estou culpado, mas tenho que disfarçar. Sim, sim. Sim. Claro que sim. Foda-se. Diga. Estão lá duas intenções. É assim no teatro. Sim. Quando não tem a dimensão consciente, subconsciente e até a pulsão inconsciente do grito, daquela coisa de ser apanhado com o rabo na porta, ou querer subir por coisa abaixo, corar, ou coisa do género. Então, só para repetir, atuação igual a ideia, igual a... Que implica uma vontade ideal, ou seja, intenção, não? Que tem obstáculos. Vontade e contra-vontade. E contra-vontade gera uma tensão, quer no dizer, quer no fazer. Pode não haver palavra. Ok. Que vai gerir a ação. Ação, ok. Dizendo e fazendo. Okay. E cada respiração que a malta faz diferente são coisas diferentes. Coisas diferentes. Sempre diferentes, sim. Por para continuar ou retrair-se. Sim. Fingir que continua, sim, mas já não está lá. Sim. E pegando só, ou seja... É o jogo. É o jogo, sim. A dimensão do teatro Play. É reduzida a uma palavra, só uma palavra. Play, jouer, jogo. Jogar. Sim. Faz de conta, como as crianças brincam. Completamente. Sim. Agora, isto tem que parecer verdade. Como se fosse verdadeiro. Sim. E até a gente sabe tão bem, mecaniza, automatiza. Sim. E depois até pode se engasgar. E não... ok. Sim. Ok. Sim. Mas sabe. Sim. Eu acho que o mais difícil muitas vezes ou seja, tanta vez que a malta ensaia, e houve uma outra vez que correu como tinha que correr, ou idealmente, mas só que depois já estás a antecipar que é assim que deve ser, não é? Tem que esconder até ao fim. Esconder. Tem que parecer nessa respiração. Um bocadinho novo sempre, exatamente. Tem que ser sempre novo. Qual é a diferença na tragédia e na comédia? Vamos lá saber. Isto aplica-se à tragédia e à comédia, tudo, ao teatro em geral, o jogo. O que é que se passa na tragédia? Na tragédia, as personagens são submetidas a pressões, forças superiores a eles. É o peso dos deuses, o destino, a religião, o poder dos deuses que implica aos homens punições, castigos, porque se aproveita de não sei o quê. Então, é como se tu tivesses a ser por forças superiores a ti. Estão lá em cima, no Olimpo, ou não sei o quê, ou no céu, ou não sei o quê. Os deuses do teatro. E estás em luta. E essa luta pode ser de Deus... De deuses, quando falas, por exemplo, em deuses, falas em o Ésquilo, Sófocles e Eurípides, não me lembro agora. Na tragédia, em geral, dentro dos clássicos. São forças superiores a ti que te esmagam e tens que lutar contra elas. Porque tens uma razão, tens uma causa fortíssima. E então... Que é a tua vontade, que é a tua... És castigado e ou morres... Mas sabes porque é que morres. E não consegues negar, não vais retratar-te, não consegues. E morres por uma causa. Na comédia, os deuses são lá em cima, brincam-te contigo e tu estás a brincar. Tudo tem esse significado, então, exatamente. Tipo, super... Uma coisa interna. Uma coisa interna que é uma brincadeira, é um jogo de marionetes. Estão a brincar. Quando tu tens uma causa, tu desafias forças superiores a ti. Mas de que maneira é? Ou seja, é que pôr as coisas nessa circunstância é que... Por daí o ritmo e a leveza da comédia. Não pode ser dada a tragédia de forma que pareça que está... Não. O que é curioso e é dialético é que essas relações entre si das coisas e que tudo se transforma e que a quantidade se transforma em qualidade. A quantidade de sofrimento torna-se uma alegria de assumir. No princípio tem-se medo. Que é a alegria de fazer as coisas porque é uma causa. Então essa causa, tu sofres horrores, mas desafias. É uma coisa, pá. Sim, enfrentas. Sim. Pá, e a dialética também. Sim. A dialética. Sim. E só pegando na situação ou seja, do gerir atores, qual é que é a grande diferença de gerir atores hoje em dia para antigamente? É porque a profissão, como era executada naquela fase, havia muita prática de coletividades e teatro amador.
Havia uma humanidade muito grande, sem filtros de... As pessoas estavam mais disponíveis, sem filtros. A tecnologia aqui é uma coisa que vem desagregar. Okay. Porque é uma ferramenta importante que a gente saber gerir. Agora, ficar enconados nela e ficar dependente dela, depois faz com que ficam extasiados. As pessoas estão mais complexadas hoje em dia. Então. Medo, muito mais medo. Estão no meio ali a conversar e não conseguem olhar. Pois. Isso é abismal a diferença, então. Sim. Okay. É fundamental os sentidos, o trabalho dos sentidos, a escuta e os olhos. E o espírito de sacrifício? Está melhor? Está pior? Não tenho. A noção de compromisso é complicada. Mas está mais difícil nesse sentido? Mais difícil nesse sentido. Pois. Também é uma ideia porque as gerações velhas, a minha geração e a brigada de reumático anterior a mim e mesmo a seguir a mim, roubaram isto tudo, descaracterizaram isto tudo, orientaram-se no jogo de interesses. E abandonaram as gerações novas, a partir dos próprios filhos, abandonaram-os, enchem-lhes os quartos de porcaria e continuam a ver futebol e a comer gajas e a para aqui e para ali, a fazer não sei o quê, estás a perceber? O filho não pode ser um carro nem uma coisa. Sim. E tem que haver, é um lado humano que vai sendo tirado, que vai sendo roubado, apropriado por outras coisas no meio que são anti-teatro. Claro. No sentido de jogo, neste sentido, no sentido da criança que tem que estar viva dentro daqui. Sim. E que tem que brincar, e que jogava futebol, e que estava enviesada, punha 2 pedras no caminho, e eles já controlavam os jogos, ouvia o dono da bola e mais nada. Sim, está tudo muito mais automatizado. Mediatizado, os curadores e coisas no meio, está tudo controlado. Pois. Para entorpecer, porque não é muito pouco que é dado à juventude. Sim. E muito se exige para chegarem lá. O mestre deve que abdicar de muitas coisas, ou seja, o mestre entregou, imagino eu, diga-me se estiver errado, mas acho que é o que parece, entregou a sua vida na totalidade ao teatro, não é? Só assim é que funciona. Pois. Ou seja, a definição de... Claro que ao longo disto tudo, se eu vos contar uma história, que é uma história desse género, quando montámos uma coisa que ganhou o primeiro prémio nacional, com um subsídio mínimo que tivemos a seguir a isto, à borla, porque fazíamos trabalho paralelo, como vocês estão a fazer, tínhamos uma coisa paralela. Eu tive que dar aulas, eu primeiro tive que tocar música na Casa dos Açores. Depois eu tive que ir trabalhar com as crianças, quando estava no conservatório, com 2 colegas minhas, trabalhar, a dar expressão dramática e música, e horta, como é que se cultivam as hortas para fazer feira, para vender aos pais, por 1 cêntimo, aquelas coisas, a relação à natureza. Eu andei sempre com coisas paralelas, porque quando perdi as bolsas no conservatório, sim. tive que investir tudo no teatro. Aí. E foi aí, o que é que me aparece? Aparece-me o Fundo Social Europeu, o Gutkin, do trabalho que tínhamos feito. Sim. De um estágio entre 79 e 81. Ainda estava no conservatório, ainda fiz isso, ainda fiz uma espécie de 5º ano no conservatório. Assistente do Rui Mendes, do Luís Topade e de não sei quê. Quando fiz isso, foi a minha autonomia. Isso depois ligou. Tinha de trabalhar com as crianças terças e quintas e sábados. Sábados eram 8 horas. Das 8 da manhã até às 8 da noite, 12 horas. E para ganhar a minha sobrevivência entre 81 e 86. Depois vieram os cursos do Fundo Social Europeu. 86, 94. E depois foi só. Aí é que se colou a coisa de viver totalmente. Ficou totalmente. Abandonei o cinema, não fui convidado, não fui, fiz aquelas séries para a televisão. Sim. Depois tive os prémios e depois não quis fazer. É o teatro. É o teatro, professor Sim. E queria fazer o teatro. Pois como professor, ou seja, como diretor de atores e como professor nos últimos anos. Sim. O gozo do teatro de estar no meio dos meus alunos. O mestre está a par ou seja, o mestre é professor em letras, é na Inímitos, não é depois, quando fui para letras, fui convidado para o departamento e depois acabou em 69 e pronto. Acabou, mas voltou, não é? Ou seja, o mestre está lá. Sim, convidaram para ficar outra vez e agora é o último ano, não sei, acho que vou ficar, que estou cansado, porque assim, eu cheguei a fazer, entre as alturas, 120 representações lá para trás. Sim. 120 audições. Sim. Agora, faço 37, 40 e tinha 5 alunos. Quando fui para férias, tinha 5 alunos. A malta não e agora aguenta, tenho só 4. Sim. O ano passado fiquei com uma aluna. Eu lembro, eu conhecia, sim. E ela foi a cena. E ela está lá este ano, mas este ano vai fazer um curso com Seabra lá e coisa, e mais alguma coisa que tem que fazer aí. Vai. E enriquece daí. Mas pegando nessa circunstância que acontece, o facto da malta, por exemplo, em letras, não é? Antes ficava muito mais gente do que fica hoje em dia, é porque a malta tem menos resistência à exigência que o mestre exige para... grupos
o aluno mais velho, 7 anos, ficou no 8º ano a fazer produção. Ok, na faculdade. Sim, sim, sim. Mesmo fora da Faculdade de Letras. Sim. Vinham para lá da Nova e de Direito e de não sei o quê. Mas é malta que quer fazer mais como 4, hobby 5, ou mesmo... 6 anos. Pois. Não, queriam profissionalizar-se. Pois. E depois cruzaram-se com o Fundo Social Europeu. Mas não aguentaram, não aguentaram. Agora é que não aguentam. Pois. E não entram nenhum para o conservatório. Pois. Eu ajudo-os a fazer e não entram. Vão no primeiro ano, não entram. Vão no segundo ano, não entram. Vão no terceiro ano, não entram. Isso, porra. Pois. Tinha aqui entre... Até 2000, 2001, 2002, até 2008. Mais, mas qual é que seria o fator-chave? É falta de compromisso? A falta de compromisso é porque a malta que vinha para cá, vinham para o grupo e depois vinham para o Fundo Social Europeu comigo, ou vinham do Social Europeu, depois vinham para Letras, queriam ser profissionais. Sim. Os Joaquins, o João Meireles, o Carreras, a Joana Brácia, a Ana Návia, essas coisas todas, a Gracinda Návia, a Bolitos. Elas queriam ser profissionais, a Bolito e o Coita vieram de Coimbra para cá para baixo. A malta não aguenta hoje em dia, mas valoriza muito na mesma. O mestre está a par da petição que assinaram por si em Faculdade de Letras, ou não? Não sabe? Lá atrás, na fase. Não, ou seja, porque o mestre mesmo à sua imagem, não é? Acho que estava lá sempre, não é? Pronto, sempre a dar corpo e alma por aquilo, mas acho que não preenchia certos folhas de presença, ou seja, o que for. Então a malta da Associação de Estudantes, que é eles que gerem aquele departamento, não é? Não, mas não foi por isso. Não, mas a petição depois foi os alunos, ou seja, sim, ficaram tipo, Faculdade de Letras sem Ávila Costa, sem o mestre Ávila Costa não vai existir. Vieram ao de cima. Milhares de assinaturas naquilo, atenção. Eu tive a investigar. Vocês souberam disso? Eu fui investigar, sim. E já sabíamos, era uma história conhecida lá na escola. Não, a associação que era de extrema-direita. A associação era de extrema... Okay. Nessa altura. Isso já não sabia. Eu lidei com as associações todas, assim. Eu fui a Cabo Verde. Fui convidado para ir a Cabo Verde, mas eles não pagavam a passagem e disse que não ia pagar a minha coisa. Podia fazer formação lá com o Pedro Barão e isso tudo. Sim, no Mindelo. À última da hora, no dia anterior, disse: a gente paga a passagem, depois acertamos isso aqui. Okay. E eu disse ao Pedro e disse a eles: assim, foi à noite que eu soube isto. Sim. E disse assim: eu vou a Cabo Verde, digam que depois eu vou dar esse tempo. Eu doava sempre entre 180 a 200 horas ou mais daquilo que era o ponto. Puseram um ponto para mim, para eu assinar. Sim. E que era para poder ir em julho para os Açores. E vir em setembro. Isso era dado, só precisava de 40, 50 ou 60 horas, ainda ficava... Porque não mas pagavam, é óbvio. Mas dava porque é preciso fazer trabalho extra. Sim. É nos fins de semana seguidos. Sim. Para pôr as coisas que vocês até de madrugada, ensaios até de madrugada. E não, fechar a porta com os alunos lá dentro. Houve alturas que isso aconteceu. Os gajos iam-se atrasando na marrunhanha e diz assim: agora estão cansados. Está bem, eu vou ali e já venho. Então, vamos fechar a porta. Vamos ensaiar até poder, eu estou aqui com vocês. Sim. Porque senão eu não dou cara, senão já cancelei estreias com o pessoal lá fora e os críticos dizem que não há. Não há? Não há, não está, estou a trair, não dou a cara com isso. Eu por instinto natural, desafiei todas as coisas que se podem imaginar. Na altura, que iam ao meu teatro de letras, os mesmos lugares que iam aos escritos. Criei anticorpo nas companhias, porque eu cheguei a fazer trabalhos mais reconhecidos pelos escritos do que as peças que fizeram. Foi o que tomou uma vez. Sim. Cara de Fogo. Eu decidimos fazer, o Pedro emprestou-me o livro, e quando foi aquela coisa dos direitos de autor, o disse-me: Ávila Costa, não faças a peça que eu tenho os direitos de autor. Não, pois agora é que eu vou fazer. Estava excitante, mas agora é que vou fazer. Na Sociedade Portuguesa de Autores, só me disseram agora que tinhas os direitos de coisas. Tens alguma coisa a ver com um grupo amador faça? Sim. Hã? Queres que eu te parta a cara? Caralho, pá. Foda-se. Nunca chegaram a bom porto depois da relação. E ele disse: temos que fazer uma conversa. Aqui, sim, para fazer uma conversa, mas eu vou bater-te. Eu já tinha dado uma chapada gigante, tenho uma coisa aqui. Ele tinha comido ao hospital. Fez uma cena do caralho. Porquê? Por causa da FAPIR, que vocês disseram há bocado. Sim. Vai um gajo, um masturbador de direita, a boicotar a festa do 1º de maio, que tinha sido a estreia deles. Sim. A fundação, em 70. Sim. Eu disse: está aqui um chouriço aqui. E eu ali, epá, o gajo a largar-se com merdas, com críticas de extrema-direita. Salto lá para cima. Estava com um grão na asa. Empurrei o gajo para baixo, atirei o gajo para baixo. E disse: não atirei. Para baixo, e disse: olha, este gajo está a fazer.
salta de lá, para cima para o pódio. Depois fui com a mão ao vidro, a uma janela. Cortei aqui uma merda do caralho, foi aqui uma coisa, e fiquei ali. Resolvemos isto depois. Agora tens que ir ao hospital comigo. Cantei-te a chapada e foi por causa de ti. E ele foi? Foi, levar-me ao Hospital Santa Maria, então e viemos para trás outra vez. Apesar desses conflitos, ainda tinha uma relação de amizade no final do dia? Pensas que eu a pensar que aquilo ia acabar quando nunca mais me falava? Sim. Não. Mas depois pôr-me esta questão. Porque a malta respeita... No Cara de Fogo. Com guarda de quê? No Cara de Fogo. Sim. Eu fiz a peça. Na mesma? E ele ficou... Com os direitos Não, mas não, isto é uma coisa estúpida. Ter ciúmes de um gajo amador que está a fazer uma peça e diz esta coisa. Eu ia batê-lo outra vez. Passou 10 anos ou coisa do género, ou 20 anos. Mas permitiu, entretanto, depois. Nunca houve, não houve. Não. Foi resolvido assim, à antiga, como os putos. Pois. Mas você, no final do dia, depois, ou seja, mesmo até com havia depois mesmo um respeito, ou não? Ou seja, claro que havia. Pela luta. Aquele gajo está ali a mais, aquele gajo não pode estar ali. Ok, meu amigo, está bem, está certo, fizeste um número. Estás com os copos, não é por causa disso. Tá bem? És de extrema-direita, também não é por causa disso. Vieste cá, o espaço é aberto, ninguém está à porta a dizer que não podes entrar, portanto, a partir daí, vai-te embora, chega! Sim. Era isso que eu ia dizendo, foda-se, estás de casa. Já vai, ele vai, não. Passei-me e pronto. Ia ter eu com o gajo para baixo e pronto. Um escândalo do caralho esta merda. Pois é, que é isso. Não, e mesmo as relações depois no meio e tudo mais, não sei o que deve ter sido. Como é que ia baixar as calças e pôr a pila de fora e fazer, olha a masturbação, estavas a alimentar. O saltou, parecia uma mola. O que é que estás a fazer agora? E eu disse, pá! Ui, caralho, uma lasca que está aqui. E ainda a cicatriz, olha a puta da cicatriz aqui. Olha a cicatriz aqui desta merda. Tudo aqui, foda-se. Estou a rir, mas depois... Não, mas é para rir. Esta merda é para rir. Porque a tragédia está presente na comédia e a comédia na tragédia. Não há coisas puras. É o teatro da vida. Pronto. Foi comigo ao hospital e foi cozido. Tu não sais daqui, caralho. E fui para trás outra vez, para a comuna. Pensava que depois disso, bem, agora, parei. Estava a minha namorada que veio de Moçambique. Essa namorada de Moçambique, que apareceu cá, uma vez que eu não podia ir para lá, ela apareceu um dia na casa dos Açores. Bem, sem telemóveis, sem... Nada. Ela veio ter a casa dos Açores. That's love. Depois ficámos aí, depois ela ficou grávida e eu não queria ter filhos. Na altura. Foi assim. A relação ficou estreada. Ela ficou... Mas ficou gráfica do... Fomos tratar do melhor que eu pude arranjar. Sim. Mas aquilo depois quebrou a coisa. Ela queria ter... E voltou? Não, voltou, casou depois, convinha saber, por um primo meu, casou para os lados de Mafra. Nunca mais... Ainda veio a peças ver-me. Aparecia cá e dizia, bem, eu sou uma antiga namorada. Mesmo casada, acho que veio abaixo. E os meus anos apareceu. Sim. Mas depois casou. Engravidou de um filho seu? Ou... Não. Pois agora depois casou para os lados de Mafra. Okay, tinha 2 filhos, o meu primo é que sabia. E depois eu nunca mais... Não, sim. A dinâmica mas ela mudou. apareceu. Sim, veio ver-me ainda coisa de peça. Havia uma relação na mesma. mesma. Foi um ano ou 2, aí logo a seguir a isso. Depois eu não sabia pedir o resto. Sim. Com isto tudo, ou seja... Tem que haver uma coisa, pá. Tem que haver uma coisa, pá. Que está nas crianças uma coisa inconsciente, um grão de loucura, mas por uma boa causa. Sim. Tu tens que ter razão. Sabe que a malta... E sabes como eu sou muito intuitivo e sou carneiro, eu vou para a frente. E esta merda está a foder-se toda. Chama alguém tem que meter esta merda. Mas não, lá vou eu outra vez. É que a malta... Não pode ser meio, não estou a ver. E depois é assim, foda-se, acabem com esta merda, caralho. Foda-se. É que isso encosta. É que eu acho que as pessoas, mesmo no geral, mesmo que fiquem muito escandalizadas, que hão de ficar com algumas atitudes, pois ficam, mas respeitam, eu acho. Respeitam porque é a pessoa que está a ter a coragem de fazer aquilo que se calhar nós já pensámos em fazer e não estamos a fazer. A FAPIR era a elite cultural jovem e velha, porque o Avilés estava lá connosco, os gajos ativos do teatro, da música e da dança. O que era mais vanguarda que existia, estava tudo lá, na FAPIR. Sim. Aquilo era dividido. Vai agora um de teatro, vai outro da música, vai o da alfabetização, vai os gajos dos bombos, vai o GAC. Estava lá... Tudo. Um trabalho cultural para o país inteiro, mas não era nos vedetas de Lisboa, ou daqui mostrar. Saía depois ficávamos lá a namorar, a comer as gajas lá do coisa. Não. Eles ensinavam-nos coisas, como é que se faz o vinho, como é que se cultiva a coisa. Sim. A gente quer saber, somos desta coisa. Eram campanhas mesmo de ir a cada sítio em Portugal, instruir a malta com cultura. E ficar lá, de sexta, sábado e domingo.
demorou 2 anos, o país inteiro, 150 representações. O PREC, que dizem mal, que era para a extrema-direita e para a direita, era assim, percebes? Mas era, claro, com exageros, excessos, incumprimentos de coisas. Há sempre irregularidades. Se punham coisas que aconteceram ser graves, habituados com os dinheiros, não apresentar trabalhos, habituados com subsídios, não apresentar trabalhos, comprar apartamentos com uma acumulação de subsídios no cinema, no teatro, na música e por aí fora. Apareceram os calotes e depois paga-se caro. Desapareceram os companheiros, foi-se embora os subsídios. E quando eu lá via, eu sabia disso. Estavas à espera de quê? A fumar charros e a comprar coisa e preocupado com os apartamentos e não com o trabalho. Estavas à espera de quê? Era uma questão de tempo. E foi tarde demais. Se me pedisse opinião, cortava-te logo o subsídio a seguir. Porque eu sei como é que aquilo era. Porque não estavam a valorizar o lado orgiástico, cagando-se para aquilo, para o compromisso que tinham assumido. Desapareceram montes de companhias e agrupamentos e coletivos. Não fizeram o que deviam ter feito. Não fizeram o seu trabalho. Nem apresentaram sequer. Sim. Não nos apresentaram pessimamente, porque depois a gente mostrava os trabalhos uns aos outros. Claro. Que é para dar contas uns aos outros. Claro. Isto também é só assim, isto é tudo teórico no papel. Não. Olha, se a meio do processo as coisas tivessem correr mal porque alguém saiu ou porque houve doença ou não sei o quê, a gente acusava, isto é possível atrasar mais 10 dias ou 15 dias por causa disto? Justifica-se para não perder o subsídio? Tem que ter acesso de seriedade, pá. Podem acontecer problemas e as autoridades têm que perceber que não somos deuses, somos humanos e perante esses problemas há que tomar opções. Sempre para o atraso, nunca para o adiantamento. Infelizmente é assim. Sim. Para recuperar, para marcar. Não faziam nada, iam deixando andar e depois às tantas inventavam mentiras e depois repetiam outra vez isso e repetiam outra vez isso. À terceira vez os subsídios foram à vida. O mestre com este percurso todo, com estas aventuras todas enormes, sempre teve definido para si, enquanto intérprete, como ator, o que é que queria dizer como artista? Sim. Sabia o que é que queria perfeitamente? Essa é a pergunta importante. Que é assim, tens alguma coisa a dizer? Podes dizer que és aprendiz de artista a vida inteira. Se não tens nada a dizer, vais só por modas ou porque é bué de giro, fazeres não sei o quê, mete a cabeça na sanita e puxa e diz adeus mundo cruel. É uma porra, mas é assim. Tu tens que sentir, tens alguma coisa a dizer. Isso depois vais testando com os trabalhos que vais fazendo, a forma como vais escolhendo. Vai mudando também o que tens a dizer. Vai mudando, mas vais crescendo. Vais testando para este crescimento. E tens as dores do crescimento. E o que é que começas a dizer como artista? Eu acho que dentro das minhas possibilidades, o que é de forma individual, articulado depois com a instituição a que pertenço, sempre fiz para superar as minhas próprias dificuldades. O problema é que tu estás dependente de uma série de coisas. Claro, mas fez o seu trabalho nesse sentido. E tens que saber na programação que 30% da realidade vai ser traída. Tudo aquilo que tu ensaios, não é? Tu tens que conceber milimetricamente aquilo que tu achas na etapa em que estás, a concepção. Isso depois vai tudo ao ar, como diria o Patrício Bruco. Eu tenho 100% da minha concepção. Mas isto depois é coisas que estão aqui no papel. Eu estou a encenar sentado a uma mesa. E os atores que vão lá estar, que é que vão dar a cara com isto? São as ideias. O que o mestre está a dizer é que em processo de ensaio, essencialmente, nós devemos estar sempre a dar o máximo possível, a tentar superar-nos. Nem que esse máximo seja 10%. Em altura da apresentação, vai haver 30% de traição no que tu achas que vai acontecer. No processo de um mês, ou 2, ou 3, o que quer que seja, tens de contar com 30% vai à vida. Mesmo que não queiras. Ou seja, sempre lá em cima. É um que adoece, é um que não vem por isto, é outro que não sei o quê. São conflitos da ordem, é a coisa que escapa. Conta com isso. É luta pura e dura. Sim. Então, depois, o que quer dizer que para compensares esse tempo que vai ser perdido, sem que tu te apercebas se não fizeres as contas a ele, tens de trabalhar horas extra. Sim. Fim de semana, depois do almoço, para deixar descansar os atores de manhã, porque eles estiveram na véspera contigo. Ir lá à tarde, das 2 ou das 3, se for o caso, conforme a longura, ou conforme as tabelas que tu tens. Uns podem ir às 2, outros vêm de mais longe, mas isso na base de uma confiança, já de amizade, já de cumplicidade. Vais ter que fazer esses ensaios sábado e domingo. Então, senão, com os 30% de corte, vais para a bosta e vai correr mal. Sim. A maior parte das vezes. A portuguesa é assim. Sim. Porque a programação é mal feita. É feita de... Eu penso que... mas essa coisa de pôr na prática é muito mais difícil do que tudo aquilo que a gente diz por palavra. Então ou põe no papel. Seria a superação, o que o mestre tinha a dizer. Superação.
E aí sim tens de estar preparado para isso acontecer. Sabendo que essas horas extras são importantes para comparares o que está naturalmente perdido. O que é que para o mestre seria assim a sua definição de sucesso? A definição de sucesso é quando tu, no processo criativo com os teus companheiros, encenador ou pode ser um coletivo, cria, conseguem, sem fazer concessões, dizer tudo aquilo que querem dizer, da melhor maneira de dizer, e o público dizer assim, foda-se, tiro o chapéu a isto, tenho isto e tenho aquilo, mas a gente vê. A gente vê que é isto. Isto é que é o verdadeiro, isto é que é o sucesso. Não é trabalhar com ingredientes. Essa merda é o que costuma fazer. Isso aplica-se à vida no geral? Agora. Ou seja, eu conseguir trabalhar, juntar um monte de fatores e levá-los em frente e apresentá-los de maneira... Esta história que eu ia contar, que não pude contar há bocado, da Ocarina, quando ganhámos o prémio, e não tínhamos subsídio, só depois, na segunda versão, quando nos deram o subsídio, é que montámos profissionalmente. Tudo feito caseiro, sem nada, com trapos. Fomos voltar para a Ocarina, onde tínhamos que limpar a acumulação de uma altura de tabaco assim durante a noite para fazer a peça aí. Não tínhamos espaço nosso. É uma prova de abnegação onde eu bati o meu recorde. 17 horas a ensaiar. Dormi em pé, deixaram-me dormir ali, para acordar 20 minutos. Com que idade é que isso foi? 20 minutos. Isto foi na etapa de entre 71, entre 81, já depois da fase do conservatório, entre 81 e 86. Então... Entre 81 e 86. O curso de Fundo Social Europeu, o Rogério de Carvalho, que tinha sido meu colega, um encenador morreu agora. Isto para dizer que, ou seja, com essas 17 horas de ensaio, com esse trabalho todo extra, foi recompensado? Nós éramos todos profissionais já. Foi recompensado? Com um conservatório feito com ele. Sim. E eu fui convidá-lo. Rogério, tens que ensinar o Paris, não está à vista, tu faço vindas connosco. Tem que o texto, a nossa amiga Anabela Bentes, com quem tinha feito um trabalho na faculdade, protagonista e de direção, porque ela ia à Alemanha fazer uma tese sobre não sei o quê, e ela disse, eu traduzo-te a peça. Mas vai ser peça a peça. Sim. Não te levo nada, mas traduzo a peça. E eu fui de produtor ou coisa, e lá ao Instituto Alemão, e disse, quero faço vinda. Tenho que fazer uma coisa para pedir. Não. Dê-me a peça aí, eu depois é que mando uma papelada para aqui. Então, mas, um bocado de descaramento. Não tem portfólio, não tem nada. Não, portfólio nada. É depois. Eu levo a peça e depois então assim. Sim. E é melhor. Faz-me fotocópia. Sabe quem é que vai traduzir isto? Anabela Mendes vai aqui. Oi. Está tudo bem. Anabela. Está bom, está inteiro. Ok. Anabela Mendes é que vai traduzir, que é uma colega nossa, professora. É Anabela, vai Anabela traduzir. Eu disse, era melhor fazer fotocópia. Faça-me fotocópia. E veio o diretor fazer, ele fez-me a fotocópia. Mas vai buscar. Deu-me 2 fotocópias. Foi assim. É o tipo de produtor de cinema. Sim. Primeiro dá umas coisas, a gente manda depois a papelada a seguir. Sim. Porque foi à sua maneira. Pois. E funcionei como produtor aí do Rogério Carvalho. Eles querem trabalhar como amadores ou como profissionais? A gente trabalha como amadores no sentido de que o amador não é pejorativo. Claro. Um profissional começa por ser um amador. Sim. Que gosta de teatro de amadores, para não ser teatro amador. Ao lado sim, como se fosse mal. E depois é daqui que vem o crescimento do teatro profissional. É o crescimento, é a vontade, é o gosto, é por aí fora. E então ele disse, bem, eu trabalho com vocês, porque eu conheço aqui para trabalhar comigo, é tudo malta de conservatório. Podemos ir até 15 horas, se for o caso. 17. Aguentaram todos? Aguentaram todos. Pois. Aguentámos todos. Ou seja, o Rogério estava a ensaiar e eu estava a dormir ali ao canto. Passado 20 minutos eu ia acordar e o outro dormia. Ali. E não saíamos para ir comer nem falar. Valeu-vos um prémio. Alguém ia lá fora e trazia comida que a gente precisava. O mínimo de desgaste possível de combinação. É o foco completo naquilo. E a gente, como um grupo amador, que não tínhamos sede, não tínhamos nada, só tínhamos a formação e a vontade de fazer teatro, ganhamos o prémio de teatro neste país. E por isso tivemos um subsídio que montámos, repusemos a peça na Ocarina nestas condições, limpando o tabaco durante a noite, para a gente fazer a peça às 7 horas da tarde, ficava lá, a gente chegava lá e limpava aquilo tudo, apanhei uma coisa nos broncos e todos apanharam coisas nos broncos, nunca mais tudo cheio de tabaco. Milhões de viatas no chão. Para montar, pôr os panos, montar o cenário,
as luzes e acertar todos os dias. Tirar e tirar. Bem. Uma temporada que fizemos ali, nestas condições. Passámos por tudo, Pois. porque é assim. Para aguentar. Pois é que é isso, o mestre passando por isso tudo, é impossível depois não exigir também faz parte. Nada fácil. Sofrimento faz parte. Já com um currículo profissional de coisas de ter trabalhado Claro. na cornucópia, na Sim. barraca, na comuna, no Teatro Experimental de Cascais. Isto foi o período dos anos 70. 76, 77, 77, 78, 68, 69, 79, 80, 80, 81, estagiário no Conservatório, encenação. Olhando agora para trás, para tudo isto que aconteceu, e não só em termos artísticos, do que é o teatro, como é que diria que era assim, o sentido da sua vida? Como pessoa. Repara que esta opção é feita, eu já te respondo a isso. Com o meu 17 do Conservatório, eu fui convidado para o Teatro Nacional. E ali me instalava e ganhava um balúrdio, um ordenado e estava sossegadinho da minha vida. Eu rejeitei o Podia Teatro ter ido pelo caminho seguro. Rejeitei o Teatro Nacional. Não quero ir para o Teatro Nacional. Porquê? É porque no Teatro Nacional estava o valor todo. E eu não queria valor. Os acomodados, porque os outros tinham saltado todos fora para as companhias dos gajos novos. Para a cornucópia, para a barraca, para os gajos novos. Aqueles que eram bons, Sim. mas não queriam o sistema. Ok. Porque isso ainda foi da transição do sistema. Ok. E eu queria aprender com os gajos, com eles Com a malta mais e cru. com os gajos de fora que iam lá Crua. fazer. Não me queria o compromisso do Teatro Nacional, depois tinha que aparecer marcar o ponto. Lá, à saída e à entrada, mas tinha ordenado certo. Sim, sim. Mas não quis. Mas artisticamente Nunca não era foi- aquele. Não nunca era foi aquele... por a vida fácil, Sim. nesse sentido. No conservatório tive as bolsas e depois fui trabalhar com o Peter Brook, trabalhar com o Grotowski, trabalhar com as escolas inglesas e tudo que veio de melhor aí, com o meu caderninho na mão, humilde para ir praticar a minha audição, mas como quem diz, com uma força que não sei de onde me vinha, dizer assim, eu não venho fazer audição aqui para brincar, eu venho para entrar. Eu venho para entrar. Quando é que isto começa? A melhor. Ok, eu sei o que é preciso fazer. Ok. Mas eu sei o que é preciso fazer. Já está. Todas as audições que eu fiz, entrei. Para coisas de ponta deste país. Aí com um rigor imenso de chegar lá 5 minutos, 10 minutos antes da hora para aquecer, passar para o meu caderno e constatar, eu ainda por cima com a minha dificuldade que tenho de inglês, saber se aquilo que eu estava a absorver era naquele caminho ou era errado. Para depois treinar em casa no caminho certo. Confirme. Porra, já lhe disse. É assim. Mas eu quero confirmar, porque depois isto assim. Isto entra de uma maneira e depois eu adapto. Não quero adaptar do início. Eu quero perceber como é que é, em termos de fonte, para que essa adaptação possa incorporá-la. E depois eu também torneio à minha maneira. Como se eu quisesse estar dentro de si. Estava lá sempre. Isto dizer à malta das audições e tudo mais. E foi assim o meu caminho. Sim. Foi dos caminhos mais difíceis. Não fui por o lado mais fácil. Sim. Do Teatro Nacional, porque era orgulho, para encaixar-se ali. As duas melhores notas eram convidadas para ir para o Teatro Nacional. Isso era da lei. Sim. Portanto, eu era um deles. Foi logo. Não. Fiquei cá fora. Não era que eles quisessem muito, mas e o tinha de dizer que era o melhor. segundo... Não, e mais. E estagiar para o estrangeiro, podia ter ido. Okay. Para Estrasburgo ou para... Não foi porque, por causa do inglês? Ou... Não, porque tinha uma convenção. O facto de ser o melhor aluno do conservatório e trabalhar com uma escola lá fora. Ok. Francesa, sobretudo. Francesa, italiana, por aí. Estrasburgo ou coisa do género. Para lá. Um estágio como se costuma fazer. A meio caminho entre o Conservatório e o Teatro Nacional havia essa coisa dos dois gajos estagiários de entrarem, que fazíamos aqueles papéis do criado, que era assim, mas não era isso que me preocupava. Mas porquê é que escolheu não ir para o estrangeiro, neste caso? Não, porque a fonte era muito forte aqui. Finalmente liberdade. Vinha tudo aqui do melhor e tínhamos o ambiente que eu estava comprometido com isso. Sim. Isso é que... E o sentido da vida? Como é que ficamos com isso? O sentido da vida, continuo com 72 anos a querer que um certo espírito de rebelião e até de revolução difícil se instale para o bem de melhor, para melhorar isto que está no caminho totalmente contrário, está na destruição de extrema-direitas, de populismos, de desgraça, de tirania, novos tiranos, novos imperadores. O que é isto, senão o Trump institucionalizar-se e querer pôr-se vitalícios como o Putin, como o Xi Jinping, como o indiano e como estes gajos fazem. Há qualquer coisa que está errada nas democracias. Para que um gajo, ou de forma cega, ou propositada, ou em desespero, vá botar em cálculo que é pior. Costuma-se dizer, já o Brecht dizia, 2 inimigos é melhor que um. 2 vícios é melhor que um.
Se tu tens Contrabalanço. entre dois males, escolhe o menor. Agora, escolher uma democracia que já te traiu, que promete coisas e que não tem capacidade para superar, vais para o pior. Sim. Como é que podes controlar isto? É uma coisa difícil. Sim. E é assim. Não é só porque... Isto não é só uma questão política e ideológica, é uma questão de estar vivo. Isto serve para tu... para teres espírito crítico. O lado do método marxista que pode aparecer aqui. E não passa de um método. Não pode ser aplicado dogmaticamente. Tem que ser aplicado com conhecimento e com saber. E com investigação. E com experimentação. Na vida como no teatro. Sim. Porque precisas desse espírito crítico. Precisas de descobrir o futuro. Precisas de ser culto. Acho que no final ser do um dia... ator. Pois. Sim, tens de instruir, tens que Há superar. um lado Sim, da sim, filosofia, mas há um lado de filosofia idealista que tem que ser superado por uma filosofia realista, não partir do céu para a terra, da concepção. Não. Parte de uma realidade que existe. Mas é assim, não há uma realidade, há muitas realidades. Okay. Há uma realidade num dia para ti diferente do outro dia. Porque o vês com mais luz, ou vês negro, ou vês não sei o quê. Que são estas marcas todas que escondem mentiras e verdades e aldrabices tenebrosas. E o teatro é feito disso. Sim. Para haver peças inteligentes que lá vão, tem algo do político. Tu não o detectas como tem uma de haver coisa... revolta sempre um bocadinho. Exato. Tem que haver algo. Por isso é que o teatro está sempre... Não é? A Não, música e da é uma maldição, e é uma maldição, cai sobre ele. ele. A boa arte vive disto, não é? Também. E vive numa espécie de convenção, de um pacto com forças estranhas, que ainda hoje é assim. Sim. Isso será uma coisa de prostituição, será uma coisa de pacto com o diabo, não sei. São animais diferentes. Não dizem isto assim. Sim, mas ainda há muita coisa nesse sentido. E é difícil de superar. Mestre, agora aqui para a parte final, eu gostava de fazermos um desafiozinho, é uma coisa simples. Ou seja, se o mestre estiver ok, eu dizia uma palavra e o mestre dizia a primeira... Exato, eu vou dizer uma palavra e o mestre dizia a primeira palavra ou frase que lhe vier à cabeça. Sim, uma coisa rápida, só simples. Sim, eu não sei se sou capaz, mas vamos lá. Associação. Não, é, assim, é o que vier à cabeça, portanto. Eu vou dizendo, mal o mestre responde, eu sigo para a próxima logo, está bem? Teatro. Ter confiança em si é mais importante que ter confiança nos outros. Mas os outros são tu, são uma parte de ti. Bombas. Vida. Viver seria uma coisa contrária. Viver seria uma coisa contrária à morte. O que é morte? A imobilidade. Estar parado por dentro e também por fora. Mas difícil. A tendência para a sobrevivência, viver difícil. E já agora, morte? Morte. Uma coisa que... Morte contrário da vida. Viver em perigo, viver em corda bamba, viver como uma criança sem... ao mesmo tempo com o pensamento do adulto, mas a instabilidade e a truculência da criança, esse lado animal, bicho, que também está no ser humano e que não se pode perder, senão cai no politicamente correto. Stanislavski. Stanislavski é fonte de tudo. Foi o homem que deu baseado na psicologia do século XIX. Ficou desatualizado cedo, mas isso é mentira. Dizem, porque os próprios alunos meteram em causa. Porque na altura da Revolução Russa, eles disseram, mestre, a imitação da realidade não pode ser feita em palco. E é verdade. Quanto mais enxergares o palco da realidade, mais farto. O que tu precisas são de convenções. E as convenções, o teatro da convenção, o teatro burguês não é um teatro de convenção. Estas convenções existem ainda na Índia, na China, no Japão. Convenções rigorosas que convivem na tradição com a modernidade. E aí é que aparece através do jogo, que implica convenções, implica um entendimento, um imaginário que te remete para uma coisa mais profunda. Conservatório. O conservatório o conservatório tal como está agora, não no meu tempo, que apanhei em condições melhores, como é óbvio, próprios da própria rebelião, é uma coisa para conservar, mas para conservar coisa morta. O conservatório é para conservar coisa morta porque é um jogo, também já entrou
e é pena porque é uma escola superior de teatro, entrou numa fase de fazer negócios com os alunos, que é 40 em cada turma, fingimentos de coisas que vão fazer, que nunca se dá nem nunca se toca, para estar ali, e aceitam tudo, e gente que nunca leu uma peça de teatro, gente que nunca viu uma peça de teatro, mas tem uma carinha e não sei o que porque aqui está tudo pensado para... Nem sequer vinga. Quem vinga é Cascais, nesse sentido. 25 de Abril. 25 de Abril é tudo aquilo que devia existir. O espírito disso. O espírito de rebelião para construção. Para construção. Ultrapassa a dita ideologia normal. Mas é assim. O espírito é de esquerda. A gente diz assim, mas hoje esquerda e direita é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Sim, também acho que não é a mesma pode coisa. ser. Sim. Porque a direita é que está nos regimes. A direita e a extrema-direita é que construíram os regimes desde os seus tempos. O lado tirânico. Okay. O Salazar foi as ditaduras, os ditadores. Pronto. Hoje vai-se para a busca na ditadura a pressão posta no ser humano é feita de maneira que não se tem acesso a qualquer liberdade. Falo-me da liberdade interior. A liberdade interior, como eu costumo dizer, são dois países. Assim, mas eu tenho liberdade interior. Tenho, tu estás passivo, tu estás calado. Põe essa liberdade interior cá fora. Pois. Eu percebo o que está a dizer, sim. A ideia é essa, há uma utopia. Põe, testa cá fora, mas tu tens que meter em causa. Claro, tens que estar o corpo ao manifesto. Os teus companheiros poder ter não é conflito, sozinho. Não é? Sim, assim, há uma causa por trás disso. Tens razão, então põe isso em causa. Sim. Se tiveres razão, vais ser poupado. Ou com dificuldade te vão abater. Se tiveres razão, dificuldades... Falhanço pode haver. Claro. Mas assim, a história da causa e a defender uma causa por uma liberdade maior, por uma emancipação maior, por tudo isso que seja maior do que houve antes. Se a razão está lá, fica lá. Sim. É isso que tu defendes. 25 de Novembro. 25 de Novembro é uma rebelião entre as Forças Armadas para... Há uma grande confusão com o Conselho da Revolução e o 25 de Novembro é para recuperar algum tempo perdido dos partidos novos, sobretudo o PSD e o CDS, e uma extrema-direita que está nas Forças Armadas, que, fazendo o 25 de Abril, depois fez uma coisa que deixou de se falar, que é o ELP e o MDLP. O ELP é o Exército de Libertação de Portugal, o MDLP é o Movimento Democrático de Libertação Portuguesa, que eram gente de extrema-direita a roubar armas e a arrebentar com os tetos do Partido Comunista. Começou nos Açores, a 6 de junho. E foi para o norte do país, que chegou ao Alentejo, parou, que aí já estavam armados. Fala-se nas brigadas das LP25, a extrema-esquerda e as lutas não sei de quê, e branqueou-se completamente a extrema-direita já na altura do 25 de Abril. Transição, preparação para o 25 de Novembro. São essas forças escondidas. Cometeram crimes, rebentaram concertos e mataram pessoas. Sim. Perseguiram e mataram pessoas. Que aparecem depois, a reivindicar o 25 de Novembro, quando as forças já tinham enfraquecido, para evitar a guerra civil, que seria outro mito que o Mário Soares alimentou com Carlucci, de que tinha que haver colagem aos americanos para proteger, porque vinha a União Soviética para aqui, a União Soviética estava-se cagando para Portugal. Sim. Portugal aqui não vinha a saber. Claro, porque depois as forças do próprio PC e do coisa recuaram para evitar aquilo que foi uma falácia de guerra civil, que não existia guerra civil nenhuma, nem hipótese dela existir. Sim. Carlos Avilés. Carlos Avilés foi um mestre dos que, nos anos 50 e depois 60, fundou o Teatro Experimental de Cascais, manteve-o com grande dignidade, saíram atores, mas depois envelheceu. Havia qualquer coisa nele de paixão imensa, mas havia qualquer coisa bolorenta que ele não conseguia ultrapassar. As marcações, a posse. Com o tempo, eu deixei de ir ver Cascais. Mas é uma pessoa que deve ser, mesmo assim, com os erros e o lado mais bolorento dele, tem grande mérito porque manteve um teatro até morrer. Até aos 80 e tal anos, morreu o ano passado. E é o mestre de muita gente, não é? Muita gente. Muita gente Que, é uma referência para a partir de algum bolor das poses dele, daquelas coisas das poses, depois deu a volta a isso. Mas o La Féria, a Zita Duarte, sei lá, não vou nomear só o nome de gente, da Cristina Quartinha, passaram por ele,
Porque ele tinha qualquer coisa de novo, ele tinha algo a dizer de Sim, novo. é isso. Debatia-se entre conteúdo, fez as peças mais arrojadas, do Gené, das coisas antes do 25 de Abril, Sim. com invasões do teatro a ser fechado. E ela aguentou isto em termos políticos e ideológicos. Boa. Depois, em termos da técnica, como vem do Teatro Nacional, ele levou muitas chapadas do Ribeirinho, ele e o João Lourenço. Era aqui, o outro gajo estava lá, saltava para lhe dar chapadas. Ouvi-lhes, você a um canastrão. Ouvi-las aquelas coisas. Mas o mérito dele vem daí. Sim. Porque ele foi pioneiro do teatro novo, que rompe de dentro para outra coisa. Boa. Os outros também, mas já são assim, 10 anos depois. Ele veio em 64, 65 e os outros vêm 10 anos depois. Portanto, ele fez-lo dentro do sistema. Okay. A ruptura. E, portanto, assumiu mais riscos. E não recuou. E foi sempre. Foi o teatro-escola que conseguiu, como teatro, passar para as escolas inglesas e fazer escola interna. E é assim, o Avilés e o Teatro Experimental de Cascais, os atores que tu vês na televisão e atrizes, a maior parte é Teatro Experimental de Cascais. Sim. Os novos que aparecem. Sim, os novos. Não é o conservatório. Sim. Cinema. Cinema, eu já dizia a brincar há uns 30 anos que o cinema está em vias de extinção. Ok. Agora, para mim, está mesmo... É uma coisa que aparece aqui. Eu boto o olho e vejo a fazer e digo assim, estes atores estão a trabalhar como se fosse nas consolas e nas coisas, efeitos especiais, deuses, mitologias, tudo cruzado. Não há conteúdo. Okay. É só efeitos especiais. Entretenimento? Não. Entretenimento, mas entretenimento sem qualquer lógica de querer dizer nada. Okay. Agora, claro, há sempre cinema independente que aí está. Sim. E alguém a tentar construí-lo. Acho que há mais até, ou não mais. Alguns são absorvidos pelo sistema. Outros ficam na sombra porque não conseguem passar para cá, a partir das curtas e depois das médias e depois chegarem a não sei o quê. Mas assim, vai ser alguém. Agora, cada vez é menor a visibilidade deles. Perante este encharcamento Pois. Sim. de lixo que está mais próximo dos miúdos a brincarem aos tiros e aparecerem deuses com flechas e setas e não sei o que, estas miscelâneas que eles dão para contentar todas as coisas. Percebes? Que é só forma. Okay. Má. Mas sem conteúdo nenhum. Aqui não há forma de colagem, não há qualquer lógica que implique aquilo. É mero entretenimento. E portanto, a cabeça das pessoas não está ali, é só o espetáculo por espetáculo. É uma coisa equivalente aos cowboys antigos para as coisas, ou Steven Seagal, ou os Chuck Norris, ou os musculados, daquela coisa por aí fora. Entretenimento puro, mas entretenimento para matar as pessoas, para desaparecerem. Bolor. Um bocado nesse sentido. Sim. Última palavra, mas não menos importante por causa disso, impugna. Bem, vocês são, para além... Eu outro dia estava equivocado quando falar. Pensava que vocês tinham sido os pioneiros. Tanto vocês como a malta que vem a seguir. Mas houve a Sílvia antes, que eu não me lembrava. É, tal e qual. Não sei em que estado que isso está, porque não tenho podido ver nada. Continua no ativo e continua na luta. Continuo a dizer que foi isso que eu fiz. É um ato de coragem. E é isso que eu quero que vocês façam. Melhorando sempre. Estar atentos a qualquer coisa que possa aparecer, como acontecia. Naquela altura, sabem como é que acontecia? Era assim. Apareceu um filme para mim. Está bem. Do dinheiro que vais receber, divides para o grupo. Okay. Era assim que acontecia. A gente tem, aqui, vamos aguentar o grupo e vais dar uma parte para nós. Isso acontecia. Do pouco que receber. Sim. Agora vocês entendem isso aí. Alguns têm, como tu tens, ou talvez ele tenha, e os outros não têm. Não acho que tenha que ser por aí. Eu já tive mais, mas sim. Ok. É um ato de coragem que eu admiro e apoiarei à minha maneira como faço vindo aqui a vocês. Fantástico. Porque assim, porque passei por isso e sei a dificuldade que é. Agora é assim, façam-no com prazer e com alegria, com algumas desilusões como acontecendo, e não parem de continuar. Se gostam disto o suficiente, tentem criar alguma autonomia, é chamada uma autonomia impossível ou difícil, mas vocês têm. Estamos a tentar fazer isso e eu acho que há uma coisa que é crucial, que é a malta faz isto sem receber nada de volta e faz com gosto. Quando receber alguma coisa de volta, já somos ricos, não é? Essa é que é a verdade. Malta, com amor e liberdade, lutamos. É isso. Mas é verdade. Amor e liberdade. Lutamos. É um sentido. Ela não está. A liberdade não é coisa que podes comprar o quilo. É uma conquista.